O que o pato falou pra pata? Vem cá. Caralho, bicho, eu tenho que parar. Desculpa, tava treinando pra ir pro programa do Celso Portiolli. E aí, beleza? Seguinte, sempre moto quando começa o vídeo, é impressionante. Olha lá, é sempre assim, cara. Caralho, veio a sequência, 3 seguidas. Deixa eu começar o vídeo. E aí, beleza? Seguinte, este é mais um vídeo do canal Matando no Peito. E no vídeo de hoje, meu jovem garotinho, você vai descobrir muita coisa mesmo, espetacular, é um espetáculo de vídeo. Então fica com a gente até o final, porque o tema do vídeo de hoje é política no futebol. Lá no meu Instagram, quem não me segue, tá perdendo, tá dando mole. Tamo interagindo muito lá no Instagram, @motaenzo, tá passando aqui na tela e também na descrição. Então, só clicar ali na descrição, tá o link do meu Instagram e do meu Twitter. A maioria votou que sim, então como aqui é democracia, não é ditadura, teremos um vídeo sobre política no futebol, que vai começar já já. Antes, você tem que deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder nada que vai ser aqui no Matando no Peito. Show! Agora sim, vamos pra vinheta. Então vamos lá, é nesse momento que quem já é de casa já tá ligado. Quem tá chegando por agora, vem comigo, sinta esse momento comigo, levante da sua cadeira, brasileiro, é o grande momento. Então chama a vinheta! Eu vou começar dizendo sobre Getúlio Vargas, sobre Mussolini, sobre Hitler, que foram figuras da política. Getúlio Vargas, a política nacional, a política brasileira, e Hitler e Mussolini na Europa. O Hitler comandava a Alemanha nazista e Mussolini a Itália. Então, como era esse modelo que Getúlio Vargas quis de colocar a política dentro do futebol? Ele pensou o seguinte: o futebol move milhões, o futebol prende muitos olhares, ou seja, todo mundo quando tem o jogo 4 horas da tarde para assistir. E se eu construísse locais, os famosos estádios, onde os jogos aconteceriam e eu poderia influenciar, falando sobre a minha candidatura, falando sobre meus projetos, falando sobre o governo, e foi isso que Getúlio Vargas fez. E aí o governo de Getúlio Vargas ajudou alguns estados a construírem seus próprios estádios. Por exemplo, o Maracanã foi com dinheiro do governo da época, o Pacaembu foi com dinheiro do governo, e outros estádios espalhados pelo Brasil também foram nesse modelo. E na Europa não foi diferente. Se aqui Getúlio Vargas fundou alguns estádios e transformou o futebol de vez, lá na Europa Mussolini criou o campeonato italiano. Mussolini criou o campeonato italiano com a mesma filosofia de Getúlio Vargas. Ele pensava que ele poderia prender muitos olhares de quem acompanha o futebol e poderia transformar o pensamento político dessas pessoas que estão acompanhando o jogo. Caso no intervalo ele falasse alguma coisa sobre sua candidatura, o mesmo esquema de Getúlio Vargas. Hitler foi ainda acima de Getúlio Vargas e de Mussolini. Se Getúlio Vargas construiu estádios e Mussolini fundou o campeonato italiano, Hitler fundou o campeonato alemão e também utilizou das Olimpíadas de 1936 em Berlim para transformar a Alemanha. Logo nas Olimpíadas ele tentou um boicote. Hitler tentou um boicote na prova de atletismo, onde ele queria que um alemão branco, que era o dono da casa, saísse com a vitória. Mas um americano negro acabou conquistando a vitória e Hitler não se cabia de raiva. Essa já foi a primeira área onde os políticos de fato se colocaram dentro do esporte. Agora vamos chegando mais na área dos times. Por exemplo, a lindíssima história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você já percebeu que em uma das músicas cantadas pela torcida, eles falam de negros e operários? Se liga aí no trecho. Construir São Januário, negros, operários, é tudo isso que a torcida do Vasco cita. Até porque o Vasco era o único clube do Rio de Janeiro que não estava localizado em uma área nobre da cidade. Logo, Fluminense, principalmente o Fluminense, Flamengo e Botafogo estavam ali na elite do futebol, participavam dos bailes juntamente da prefeitura, e o Vasco na parte mais pobre do Rio, sempre excluído. E aí, enquanto os outros clubes tinham a sua patota, o Vasco foi remando sozinho. E aí, acabou vencendo a Série B, podemos dizer assim, do Campeonato Carioca, e logo teve o direito de jogar a primeira divisão, a elite do futebol carioca. Mas foi proibido, porque inventaram uma regra de que era obrigatório ter um estádio próprio para poder atuar na primeira divisão. Só porque eles não queriam o Vasco ali.
Foi aí que essa música cantada pela torcida vascaína até os dias de hoje se encaixa perfeitamente, já que negros, operários, jogadores, todos com uma renda menor, construíram juntamente também de seus torcedores, que já eram apaixonados pelo Vasco, o estádio de São Januário. Mas, como eu já deixei claro, para mim, o Vasco é o maior clube do Brasil quando questão é história. É sensacional. Lutaram contra o racismo. Tem a história da histórica carta que o Vasco respondeu à Federação Carioca, que queria sim atuar com os jogadores negros. Construiu o seu estádio sozinho, movido por paixão. Foi levantado o estádio de São Januário. Então o Vasco, pra mim, tem a história mais bonita do futebol. Sem contar também que tem toda a relação com Portugal. Vasco da Gama era o nome de um navegador português. Então tem tudo a ver. Eu acho muito bacana. Agora, se nós falamos de um clube que cresceu no pelo mesmo, na raça, temos também na Europa o gigante Real Madrid, que, como já diz no seu próprio nome, real, de realeza, ou seja, mais uma vez a política influente. A realeza da Espanha não estava satisfeita com o que vinha acontecendo, vinha recebendo muitas críticas por conta de seu governo. E viu que o futebol estava crescendo em seu país. Logo, o Atlético de Bilbao e o Barcelona eram as maiores potências. Daí, a realeza falou, opa, podemos criar um time e entrar nessa história também. Foi aí que surgiu o Real Madrid. E agora, pra mim, o caso mais absurdo de todos, que é o caso do jogador colombiano que morreu na Copa de 94 por conta de um gol contra. Muitos sabem que ali na década de 80, 90, a Colômbia era comandada por guerrilhas armadas que entravam em confronto com os traficantes, que tinham ali várias cartelas espalhadas por todo o país. E o líder deles é o tão conhecido Pablo Escobar, que faleceu em 93, no finalzinho de 93, um pouco antes da Copa do Mundo de 94, que ocorreu nos Estados Unidos. Ou seja, a Colômbia estava em guerra, principalmente após a morte do Escobar, porque ninguém sabia mais o que ia fazer, então as pessoas estavam saindo na rua, simplesmente roubando, matando, agredindo, estava um caos danado. E os colombianos no futebol estavam indo muito bem. Nas eliminatórias para a Copa de 94, ganharam 26 partidas, perderam apenas uma. Ou seja, é um número impressionante. Então todo mundo confiava na Colômbia para a Copa de 94. E essa pressão foi o que fez os jogadores não souberem lidar dentro de campo. Já que na estreia da Copa do Mundo, a Colômbia acabou decepcionando e perdeu para a Romênia por 3-1, ou seja, a favorita do grupo acabou perdendo logo na estreia por 3-1. E na volta do jogo em que a Colômbia perdeu para a Romênia na estreia, alguém no hotel colocou no quarto dos jogadores colombianos uma mensagem na televisão assim que a TV era ligada, onde dizia que os jogadores iam morrer, que o treinador estava brincando com fogo, que não era assim que funcionava e quem mandavam eram eles. A frase era essa. Eles, quem provavelmente devia ser quem comandava o tráfico na Colômbia. Logo depois também algumas cartas começaram a ser recebidas pelos colombianos dentro da concentração, dentro do hotel. Como por exemplo, uma carta onde dizia que o irmão de um dos atletas havia morrido. Isso tudo para botar pânico, nada disso aconteceu. Onde, se o treinador não tirasse o meio-campista, que era odiado por todos, ele iria morrer. Que se o goleiro tomasse outro gol, iam cortar a cabeça dele. Então a política estava cada vez mais deixando em chamas a situação colombiana. E aí que vem o caso super delicado. No segundo jogo da Copa de 94, contra os donos da casa, ou seja, o estádio estava lotado, todo mundo em prol dos Estados Unidos, a Colômbia acabou decepcionando mais uma vez. E o pior, com um gol contra. O zagueiro e capitão do time, Andrés Escobar, acabou botando a bola pro fundo da rede sem querer, obviamente. Inclusive, curioso, né? O Pablo Escobar, que tinha acabado de falecer, um grande nome da história colombiana, o Andrés Escobar, que não são da mesma família, mas tem o mesmo sobrenome, vai lá e faz um gol contra em uma Copa do Mundo. Muito delicado. E aí, quando o jogador acaba vendo que a bola entrou contra o seu próprio patrimônio, ele já deita na grama, desesperado, com a mão na cabeça, porque sabe o que aconteceu. Uma noção, o Valderrama, camisa 10 e craque do time, não consegue tocar no assunto até hoje, porque ele chora, já que 10 dias depois a voltarem para o seu país, o zagueiro que fez o gol contra acabou sendo morto por 6 tiros, foi assassinado. Os jogadores da Colômbia fizeram um pacto. Quando chegarmos na Colômbia, ninguém vai à rua, vamos esperar a poeira baixar um pouco. Só que, justamente o Escobar, que tinha feito o gol contra, decidiu ir pro bar com os amigos e lá mesmo foi assassinado a 6 tiros.
Pra você aí que não pensava que futebol tinha influência na política e política tinha influência no futebol, agora você tem uma noção, né, meu amigo? Essas coisas andam atreladas, andam juntinhas, amarradas umas nas outras. E vai ser muito difícil se um dia a gente quiser quebrar esse laço, vai ser muito difícil. Beleza? Agora sim, eu me curo daqui, você se cura daí. Um abraço, valeu e fui!